E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu ainda quero conversar mais um pouco com vocês a respeito, do assunto do último vídeo que eu coloquei aqui no canal, sobre os, adventistas. Eu ainda quero conversar mais um pouco, sobre este assunto. Eu achei muito interessante, esse vídeo que eu assisti, desse irmão, protestante, adventista, cuspindo fogo, brabo com as pessoas que saíram da igreja adventista. Bem brabo mesmo com a turma que saiu, da igreja adventista. Porque, segundo ele, tem essa profecia, do joio, e do trigo. Ele cita isso lá no seu vídeo, com relação, ele deve estar falando da parábola, do joio e do trigo. E ele traduz dessa maneira, que quem sai é porque, é palha. Ele diz assim, segundo essa profecia do joio, e do trigo, quem saiu é porque é palha, não era constante, Então vamos conversar mais um pouco sobre essa questão. Ele tá brabo com os que saíram da igreja adventista. E ele usou esse texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler para vocês aí. Veja, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas. Quer dizer que ele usou esse texto para mostrar, para aqueles que saíram, que eles que estão, errados. Olha, vocês que saíram, Mas já havia essa profecia do Espírito Santo de que muitos vão renegar a fé, vão se apegar a embusteiros e a doutrinas diabólicas. Veja só que interessante, Ele usou esse texto para deixar aí a turma que saiu pensativa, Para dizer, olha, já foi avisado sobre vocês. Como eu falei no último vídeo, esse texto, quem escreveu esse texto, e quem canonizou esse texto e trouxe até nós, foi a única igreja que Cristo fundou. Então, a igreja de Cristo quem escreveu esse texto e quem canonizou. E os adventistas vem surgir, o seu fundador, que é William Miller, de 1782 a 1849. Veja, veio surgir 1800 anos depois da história da Igreja de Cristo. Aí ele usar esse texto para persuadir, para deixar o povo pensativo, como se as pessoas que saíram da Igreja Adventista são esses que apostataram da fé. Veja que interessante. Como eu falei para vocês, quem escreveu esse texto, que a gente está aqui nas Sagradas Escrituras, e quem canonizou isso aqui, foi a Igreja de Cristo, que é a coluna e fundamento da verdade, a única igreja que Cristo fundou. Então, quando você vê uma denominação, querer usurpar esse versículo para ele, para ameaçar os seus adeptos, para dizer, olha, isso aqui está falando de vocês. Só uma pessoa que seja bastante distraída para não pensar, para não chegar a pensar. Veja, é só pensar. O adventista veio de onde? Então, é só pensar de onde veio, os adventistas. Com que autoridade eles quer coagir aqueles seus adeptos que saíram com esse texto sagrado. Que esse texto sagrado não tem nada a ver com eles, Como eu já falei, esse texto sagrado foi escrito e canonizado pela única igreja que Cristo fundou, que é a coluna e fundamento da verdade. Essa igreja de Cristo também escreveu, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, também escreveu na primeira carta de João, capítulo 2, veja, essa mesma igreja que escreveu Timóteo 4, versículo 1,
todo o Novo Testamento, quem elaborou todas as nossas Sagradas Escrituras que temos hoje na mão, essa mesma igreja escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, o seguinte texto, né? Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Veja, então, quem escreveu isso foi a Igreja de Cristo. Então, 1800 anos depois, né? Isso aqui, por exemplo, o protestantismo surgiu no século XVI. Então é da gente perguntar a essas criaturas, quem saiu de quem? Quer dizer que o protestantismo saiu da igreja, criou aquela rebelião, dividiu o povo de Deus. Uma das piores coisas que aconteceu na igreja foi essa rebelião protestante. Então você vê, já estava tudo profetizado sobre eles, estava tudo escrito nas Sagradas Escrituras, que muitos iam renegar a sã doutrina. E está escrito que aqueles que saíram se tornaram, né, o anticristo. O anticristo, diz aqui, né, se apresentou ao mundo, saíram do nosso meio. E esse cidadão, né, esse irmão do vídeo que eu estou me referindo, eu nunca vi esse rapaz. Por acaso esse vídeo dele apareceu aqui no YouTube e eu tive nessa curiosidade de assistir, porque o título me chamou a atenção, né? Os piores inimigos da igreja adventista. Então o título me chamou a atenção. Eu fui lá ver. É só isso. Eu estou aqui, né, mostrando a verdade. Porque se ele estava dizendo, né, está usando esse texto de 1 Timóteo 4 para, né, os seus adeptos, aqueles adeptos que saíram, que segundo ele, né, apostataram porque deixaram a igreja adventista. É esse o assunto aqui, entendeu? Então, se ele está dizendo tudo isso, né, dizendo, olha, os que saíram vão tomar fileira nos inimigos da igreja, vão se tornar o braço direito de Satanás no ataque contra a sã doutrina. Ele fala tudo isso, né, no vídeo dele. Esses que saíram vão se tornar os piores inimigos da igreja, né, adventista. Veja, aí ele vai usando esses termos. Então é disso que a gente está aqui falando para esse irmão, que não é bem assim, que ele tem que olhar com uma visão do conjunto, porque eles também, os adventistas, já saíram de outras igrejas. Se essa senhora, né, Ellen White, que enxerga dessa maneira, né, a parábola do joio, né, e do trigo, ela diz, né, segundo ele falou no vídeo, que quem sai é porque é palha e quem fica é porque é o trigo. Então veja, se eles usam esse termo da parábola do trigo, né? Vocês saíram, vocês são palha, vocês não são constantes, vocês vão tomar fileira naqueles que vão se tornar os piores inimigos da igreja. Olha, a igreja nunca sofreu um ataque tão grande como está sofrendo agora. Então tudo isso, quem pode dizer é a igreja católica. Veja, né? Se quem saiu é porque, né, é palha, segundo a parábola, né, ou a profecia, como ele falou, né, do trigo e do joio, se quem saiu é palha, veja, a senhora Ellen White saiu do metodismo, veio da igreja metodista. O fundador, né, da igreja adventista é William Miller, do ano, né, 1782 a 1849. Então esse é o fundador da igreja adventista. Depois, né, que a senhora Ellen White vai se converter ao adventismo, né, ouvindo a pregação de Miller. Veja só, né, o fundador da adventista vai sair da igreja batista. E a igreja batista vai sair da igreja anglicana. E a igreja anglicana vai sair da igreja católica. Vai romper com a igreja católica.
A senhora Ellen White, que vai sair da metodista, vem também da igreja anglicana. Então veja, um foi rompendo com o outro. Aí eu pergunto a você, isso que está escrito na Sagrada Escritura, falando que nos últimos tempos, muitos vão renegar a fé e se apegar a embusteiros, a doutrinas diabólicas. Esse texto está falando de quem, né? Quem saiu de quem? Como está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Então a profecia cai sobre quem? Então eu achei interessante esse irmão, né, adventista, usar esse texto como sendo para eles. Mas veja, muito pelo contrário. Quem saiu de quem? Né? Quem saiu de quem no século XVI? Quem é hoje em dia, né, a pior heresia do mundo? A maior farsa do mundo, se não é o protestantismo, que saiu da igreja, que se tornou, né, o braço direito de Satanás, como ele diz no vídeo dele, né? Ele diz, né, no vídeo dele que quem saiu da igreja adventista, né, se tornou o braço direito de Satanás para atacar a igreja adventista, que a igreja nunca teve um ataque, nunca teve um momento tão difícil quanto agora. Veja só, isso tudo é para a igreja católica. A igreja católica nunca teve um momento tão difícil quanto esse movimento do protestantismo. De pessoas que saíram da igreja e passaram a ser o pior inimigo da igreja, como ele diz. Mas não a igreja adventista, e sim a igreja que Cristo fundou. Quer dizer, passaram a ser o pior inimigo da igreja católica. Então, o que ele falou no vídeo, tem até um comentário que disse assim, olha, isso aí que você está falando se refere à igreja católica, porque vocês protestantes saíram da igreja católica. No início lá dessa revolução protestante, foi uma coisa medonha, foi uma coisa terrível, uma coisa que se espalhou rapidamente. Como diz, né, essa conversa da palha. O vento levantou essa palha contra a igreja e ficou só o trigo na igreja. Então o vento espalhou essa palha por todo mundo, esvaziaram a igreja, queimaram a igreja, quebraram tudo. Então, meu irmão, essa profecia que você está falando aí se refere à igreja católica. Então tem até um comentário nesse vídeo, né? Que alguém disse assim, olha, o que você está falando aí, se for verdade, se refere à igreja católica. Aquilo tudo que ele falou, né, contra os que saíram da igreja adventista, na verdade, aquilo tudo é contra os que saíram da igreja de Cristo, da igreja católica apostólica romana, a única que Cristo fundou. E ele não se dá conta que é disso que está falando, né, essas profecias. Está falando, né, que os que saíram da igreja se tornaram os piores inimigos da igreja. Quem saiu de quem? Como a gente já falou aqui, né, olha, a igreja adventista saiu da igreja batista. A igreja batista saiu da igreja anglicana, que o rei Henrique VIII, né, foi excomungado pelo Papa por causa do casamento, que ele queria casar com outra mulher e o Papa não aceitou, e daí se desencadeou toda essa revolta. Veja, né, mais uma vez, quem saiu de quem? Então, meus irmãos, como a gente pode ver, a coisa, né, ela é muito séria. Quando ele diz assim que a igreja passará por um momento mais difícil, né, de sua história, que a igreja vai ser perseguida e os piores inimigos são aqueles que saíram do nosso meio, como diz as Escrituras. Essa é a igreja de Cristo. Que as pessoas foram saindo ao longo do tempo, em sua grande maioria, né, se torna inimigos da igreja, começa a gravar vídeo, como ele falou, né, e atacar aquela igreja. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente fazer, né, essa reflexão. Como eu falei, aqui a gente está conversando sobre a doutrina, porque há muitos irmãos protestantes, como esses, né, como esse que gravou o vídeo, que crê mesmo naquilo que está falando, porque recebeu ali esse discernimento, né, que foi catequizado daquela maneira. Não conhece, né, a Sagrada Escritura completa. Então se pega a um texto bíblico, imaginando que é com eles, faz essa deformação, se apega, né, a uma profetisa, e aquilo que eu digo, né, por não ouvir a verdade, por não ouvir a igreja que é a coluna e o fundamento da verdade, acaba dando ouvido
a esse tipo de gente, a esse tipo de profecia, né? A esse tipo de vidente, né? A esse tipo, né, de interpretação. Tudo porque não querem dar ouvidos à verdade. Então, meus irmãos, o que está escrito nas Sagradas Escrituras está se referindo à Igreja de Cristo. Como eu falei para vocês, né? Que tinha esse comentário lá nesse vídeo, que alguém escreveu, olha, isso aí está se referindo à Igreja Católica. O que você está falando aí está se referindo à Igreja Católica, porque foi de lá que vocês protestantes saíram. Então, querer enganar os adeptos de sua denominação é complicado, né? Então a gente precisa sim trazer luz, né, a esses, né, que andam nessas escuridão, a esses que andam nessa prisão espiritual, né, nessa cegueira espiritual de não querer enxergar a Igreja de Cristo. Então, né, inventa todo tipo de conversa para se permanecer ali, né, na mentira, para ir se alimentando com aquilo, e isso tudo porque não quer ouvir a verdade. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.